A Hakuren Studios está desenvolvendo uma animação 2D com os traços inspirados na arte do anime clássico de Shinguaraki Michi Himeno, que apresenta a continuação não oficial do filme Prólogo do Céu. A trilogia de filmes da Saga do Céu foi cancelada e nunca teve uma sequência, sendo desconsiderada pelo mangá canônico Next Dimension. O grupo de fãs mexicanos da Hakuren também desenvolveu 2 capítulos dessa história em mangá. Confira agora o teaser inédito no estilo do anime e os capítulos do mangá que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Viver é uma tarefa difícil. Ser um cavaleiro de Atena ou simplesmente um garoto normal, em qualquer caso, viver é um ato de fé. Quando sente que a perdeu, deve olhar as estrelas. Valentes iluminam desgraças e felicidades, mas nunca deixam de brilhar. Mino recebeu uma carta dizendo que em uma vila chamada Rodório se encontraria notícias de Seika. É uma carta muito estranha, mas ele só deseja que seja verdade. A carta foi enviada pelo grande mestre Kiki e dizia que ele sabe que por muito tempo Seiya buscou pelo paradeiro de sua irmã sem sucesso. Agora tem boas notícias para ele. O convida para ir ao mundo antigo, aquele de templos brancos, o berço das civilizações, aquele lugar consagrado à grande deusa da guerra. Kiki estará esperando por Seiya com as notícias que tanto esperava. Apolo tem certeza que a conhecida criatividade de Atena já deve ter articulado um plano para tentar salvar a essência deste mundo. Porém, grave seria se ela também subestimar quem é ele e de quem é filho. Uma deusa alerta Kiki que já advertiram os humanos. Agora, diante dela, deve perceber a situação e pergunta se por acaso se orgulha dos pecados do passado. O coração de um dos deuses do Olimpo se entristece não apenas pelo destino desta terra, porque vê através dos olhos de sua querida irmã Atena, e a alma dela chora pelo que irá acontecer. Diante do quadro do finado Mitsumasa Kido, Tatsumi revela que sua honra está em risco se algo ocorrer com a senhorita Saori. O aspirante a Cavaleiro de Pégaso deve ganhar, não importa o que aconteça, mas seu rival acredita que ninguém pode vencê-lo. Essa é a única oportunidade para ser um Cavaleiro de Atena. A deusa não irá fugir como uma covarde. Receberá a justiça divina. Jabu não permitirá que coloque um dedo sequer nela. Prelúdio de Pégaso, capítulo 1, o retorno de Pégaso. O confronto entre as deusas Atena e Artemis estava inacabado. A aparição do deus Apolo mudou o rumo da batalha e o extermínio da raça humana era iminente. Então, quando o único humano decide enfrentar o poder imensurável do deus, abre um precedente na história de que houveram humanos que se rebelaram e ergueram seus punhos contra a vontade dos deuses. O fim dos tempos é certo. De repente... Me desculpe. É tão bonito por aqui. Me lembra alguma coisa, mesmo achando que eu nunca estive aqui antes. A luz das ondas me faz tão bem. Está tudo bem. Não há ninguém aqui além de mim. Espero que encontre a pessoa que está procurando. Seiya viajou durante anos buscando o paradeiro de sua irmã, mas ainda não a encontrou. Percorreu vários países como França, Japão, Espanha e China. Ele sabe que deve se redimir e vai encontrá-la onde quer que esteja. Pede que ela espere por ele. Caminha pelo vilarejo de Rodório e finalmente retorna ao santuário. Seiya chega ao Coliseu e avista um combate entre os aspirantes a cavaleiro. Ele pode ver 2 pessoas no comando da luta, e no meio delas, uma urna de Pégaso. Suas memórias desapareceram, não reconhece Saori e Kiki, aqueles que conviveram no passado com Seiya. Kiki reconhece que ambos os aspirantes demonstraram ser valentes guerreiros. Agora, um deles será o detentor da armadura de Pégaso. O grande mestre parabeniza os 2 garotos por terem chegado até lá e ordena que comecem a batalha. Eles iniciam o combate pela posse da armadura e o título de Cavaleiro de Atena, mas uma aura sinistra acompanha a luta. Os 2 aspirantes se movem rapidamente, porém um deles revela um poder descomunal guiado por um ser maligno que o controla nas sombras. Seu adversário sente um cosmo sombrio e se assusta, fica indefeso perante o poder das sombras. Ele recebe diretamente o ataque. Aquele que emana a aura maligna percebe que seu oponente sobreviveu a seu golpe e prepara-se para desferir o ataque fatal, o chamando de humano insignificante. O garoto que caiu e está prestes a morrer sente que aquela força não é normal e pergunta quem ele realmente é. Nesse momento, Seiya interfere na luta e golpeia o aspirante controlado pelo
pelo mal. Seiya salva o garoto sob os olhares de Athena e Kiki. O rapaz de cabelos azuis se levanta do chute que recebeu de Seiya e nota que mesmo não sendo um cavaleiro, é muito forte, mas acredita que aquela luta não tem nada a ver com ele. O jovem que acabou de chegar ao santuário pede que pare. Aquela deveria ser uma luta justa, portanto não é necessário tomar a vida de ninguém. E Seiya pergunta se ele não tem honra. O aspirante avança ordenando que o forasteiro se afaste de seu caminho. Enquanto Seiya luta contra o guerreiro de cabelos azuis, Kiki precisa evitar que Seiya se aproxime de Athena, pois se isso acontecer, a humanidade cairá no sofrimento eterno. Kiki ordena que eles parem de brigar, afinal não podem se esquecer que estão na presença da deusa Athena. Saori intervém e reconhece a valentia deles. Acredita que estão aptos para possuir a armadura de Pégaso. Seiya sente uma sensação estranha. Aquela garota lhe parece familiar. Tem a impressão de tê-la visto em algum lugar. Mas Seiya não tem nenhum interesse em continuar aquela luta. O aspirante pergunta se por acaso ele tem medo de ser humilhado na frente de todos, justo agora que estavam se divertindo e o público ansioso para ver o fim daquela batalha. Um segundo ser misterioso se revela. Ele pretende controlar a vontade do garoto que foi salvo por Seiya. O primeiro que se manifestou continuará a brincar um pouco mais com aquele grosseiro e asqueroso humano. O garoto de cabelos ruivos começa a perder o controle de seu corpo. Não sabe o que está acontecendo. É uma entidade maligna de cabelos vermelhos que o controla. A dor que estava em sua alma é a manifestação de todo o terror que ele pode causar aos humanos. O jovem de cabelos azuis sente que novamente não pode se mover. A entidade de cabelos escuros conta que os temores humanos são apenas instrumento para sua diversão, da mesma maneira que a miserável e fétida existência humana. Os dois deuses malignos controlam os humanos que são candidatos a se tornar o Cavaleiro de Pégaso. Um violento combate se inicia no Coliseu diante dos olhos de Athena. A deusa percebe que aqueles guerreiros foram possuídos por duas presenças muito poderosas e se pergunta se o objetivo deles é atacar o santuário. Ela tem um mau pressentimento. Os dois garotos partem na direção de Athena. Ela se impressiona. Todo aquele poder só pode vir dos deuses. Se pergunta se realmente são eles. Quando os aspirantes atacam Athena, Kiki a protege com sua técnica Muralha de Cristal. O pupilo de Mudiares percebe que eles não estão conscientes de seus atos, mas não poderão jamais tocar a deusa Athena enquanto ele existir. O rapaz de cabelos azuis deseja que ele lhe mostre por que foi escolhido para ser o grande mestre do santuário de Athena. Tem certeza que Kiki não passa de um pirralho pretensioso e superestimado. Kiki abre seus punhos. Eles somente podem mostrar sua letalidade em nome da justiça e da deusa Athena. Kiki eleva seu cosmo e lança seu golpe. Extinção Estelar! O golpe derrota o aspirante dominado. O segundo continua a atacar. Kiki não tem intenção de acabar com suas vidas, mas aqueles que se erguem contra Athena devem ser destruídos. Todos os ataques contra Kiki são inúteis. Ele mostrará a luz do poder de Athena. Seiya não está entendendo as palavras de Kiki. Se pergunta se aquela garota é realmente uma deusa. O garoto se aproxima atacando, e Kiki fará com que sua alma desperte do mal que foi submetida. Ele lança Revolução Estelar! A técnica do antigo Cavaleiro de Ouro de Ares derrota o segundo receptáculo dos deuses malignos. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a edição definitiva completa estão na descrição. Prelúdio de Pégaso, capítulo 2, Os Filhos de Ares. Kiki, o grande mestre do santuário, acredita que os dois aspirantes a Cavaleiro de Pégaso deveriam receber uma lição por sua conduta. No entanto, ele não percebeu maldade nos garotos. Parece que o poder vem de outro plano. É sombrio e terrível. Definitivamente não pertence a um ser humano. Todo o santuário está sendo invadido por aquele poder, e que sente que algo terrível ocorrerá, e tem certeza de que Seiya não deve permanecer naquele lugar. Ele pede que Kiki explique o que foi tudo aquilo. Não entende porque os guerreiros tiveram aquele comportamento estranho. O grande mestre alerta Seiya que ele deve ir embora agora mesmo. O santuário se tornou um lugar muito perigoso. Por enquanto, não pode lhe dar nenhuma explicação. Seiya se assusta com essas palavras. Kiki percebe que eles foram capazes de controlar a vontade de Enéas e Atrion. Em seus pensamentos, se pergunta como penetrar um santuário sem ser vistos. Kiki grita para que mostrem seus rostos. Sabe que eles são responsáveis por tudo aquilo. As divindades malignas finalmente respondem. Perguntam a Kiki como se atreve a dirigir a eles com esse tom arrogante. Ordenam que o grande mestre se ajoelhe quando estiver diante de um deus. Um dos deuses revela sua forma, com longos cabelos vermelhos e túnica vinho. Imediatamente, Kiki se ajoelha. Pede perdão por sua insolência. Não sabia a quem se dirigia. Diz que cometeu um erro grave. Kiki reconhece os deuses. São aqueles que controlam o medo e o terror. Phobos e Deimos. Foram eles que manipularam Enéas e Atrion. E
Kiki se pergunta qual será a razão dessa intervenção na disputa pela armadura de Pégaso. A deusa da guerra pergunta aos filhos de Ares por qual motivo vieram ao santuário e interromperam o combate, se por acaso eles foram enviados. Deimos, aquele que personifica o terror, diz a Athena que esta é a primeira vez que eles se encontram, porém eles conhecem a história dela e a medida que foi tomada pelo seu laço com os humanos. Athena não compreende a qual história está se referindo, pois ela não tem nenhum vínculo com os humanos além de zelar pela paz no planeta Terra. E lembra que eles, apesar de serem deuses, devem respeitar o santuário, e suas ações interferiram na disputa, que elegeria o detentor da armadura de Pégaso. Athena pede que se retirem para evitar um confronto desnecessário, porém se não aceitarem seu pedido, ela previne que tomará outra atitude. Por outro lado, se tem algum assunto a tratar com ela, aquele não é o lugar apropriado. Os deuses não devem envolver os humanos daquela forma que fizeram, portanto espera que encerrem esse assunto. Seiya finalmente se lembra que Athena é a garota que se encontrou anteriormente. Ele acha tudo aquilo incrível. Deimos responde diretamente a Athena e foram tolerantes demais com ela. A angústia que teria no momento pela consequência do castigo que os humanos receberam seria indescritível. Mas tudo isso não tem nenhuma importância para Deimos e Phobos. Eles não têm a obrigação de dar razões de suas decisões. Contudo, confessa que se divertiram ao ver o sofrimento dos dois guerreiros de Athena. É como Kiki imaginou. Eles realmente manipularam Enéas e Atrion, mas não foi só por diversão. Pretendiam atacar Athena e agora, ao se revelarem, talvez possa descobrir suas verdadeiras intenções. Ele imagina que o momento para Seiya se lembrar de tudo está muito próximo. Ele tentou protegê-lo, entretanto já é inevitável. O destino de Seiya como cavaleiro prevalece. Enéas está indignado que foi usado como marionete para atacar Athena. Foi humilhado e não pode perdoar. Contudo, ainda não pode se mover. Está paralisado de medo. Está diante de um deus e não tem nenhuma chance contra ele. Kiki olha para Enéas e Atrion, que são guerreiros em treinamento. Acredita que foi por esse motivo que não o usaram. De qualquer forma, mesmo assim, Kiki não é rival para os deuses. Imagina que talvez eles conheçam a razão pela qual é o grande mestre. Se for assim, por hora não correm perigo. Mas Phobos e Deimos parecem não ter escrúpulos. Então sua posição não é relevante. O acordo entre os deuses segue intacto. Agora o único perigo é a presença de Seiya. Athena percebe que os deuses não têm intenção de partir, portanto se vê obrigada a enfrentá-los e expulsá-los do santuário à força. Não terá piedade alguma. Deimos sorri e pergunta à deusa se por acaso ela pensa que suas palavras influenciam suas decisões. Ele se surpreende com a postura desafiadora de Athena. Aumenta ainda mais sua ansiedade de curvá-la, de ver refletir o terror em seus olhos. Todo o universo que ela reencarnar está condenado ao mesmo final. Athena avisa a Phobos e Deimos que as razões que os motivaram a invadir o santuário já não importam, e suas palavras sem sentido sobre um passado desconhecido não incomodam. Athena está esperando que terminem o que foram fazer, já que deixaram de se esconder covardemente nos corpos de Enéas e Atrion. Deimos revela que nesse caso, mostrarão o que pretendem fazer a Athena. Ele a obrigará a recordar. Assim adiantará o que seu pai tem planejado para ela. A deusa Athena eleva seu cosmo divino segurando a deusa Nike em sua mão direita. Nesse instante, Seiya sente o perigo e avança. Não permitirá que façam mal a ela. Os deuses malignos se preparam para atacar Athena. Seiya salta na frente da deusa para protegê-la do golpe dos inimigos. Kiki grita para Seiya não interferir. Eles são deuses. O poder divino acabará com a vida de Seiya. Ordena que o jovem deve se retirar agora. Atrion e Enéas estão sem forças e apenas consegue observar a morte se aproximando de Seiya. Entretanto, a caixa de Pandora da armadura de Pégaso salva a vida de Seiya. Ela reflete uma luz incrível. Deimos vê que a armadura de Pégaso se manifestou e se pergunta se foi para proteger Athena ou aquele humano. Seiya não entende o que aconteceu. A caixa brilhante o protegeu do ataque que estava prestes a receber. É por aquela urna sagrada que estão lutando. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Pégaso. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.